Olá, bebezão! Professor Augusto Melo na área para a gente desenrolar a física junto com você. Tem alguma dificuldade em física? Fica de olho na aula que você vai dominar tudo. Aqui você aprende, aqui todas as suas dúvidas vão ficar no passado. Vamos começar então com associação de resistores. Ora, nós sabemos que resistores, eles são dispositivos utilizados para quê? Controlar a intensidade da corrente elétrica e provocar efeito Joule. Em alguns casos, eu quero aumentar o efeito Joule, em outros casos eu quero diminuir, mesma coisa acontecendo com a corrente. Eu posso querer que passe mais corrente ou menos corrente. Quando eu faço uma associação que eu desejo com que a intensidade da corrente tenha dificuldade de passar, eu vou ter uma associação em série. O que é que vai acontecer na associação em série? Ora, vamos pegar aqui o conjunto pauzão, pauzinho, né? Nossa DDP, nossa diferença de potencial, que vai ser o gerador. Pauzão vai estar o polo positivo, pauzinho, polo negativo, e nós vamos usar o sentido convencional da corrente. Como se os portadores de carga estivessem saindo do polo positivo. Mesmo sentido do campo elétrico. Professor, e o sentido real? Ora, o sentido real, se os elétrons são negativos, o sentido real, os elétrons estão saindo do polo negativo para o positivo. E a gente vai considerar o sentido convencional. Então, olha só. O elétron vem. Opa, aqui ele perdeu um pouquinho de energia. Continuou, dissipou um pouquinho mais de energia. Terceiro resistor dissipou um pouquinho mais de energia. Aí ele veio aqui para o gerador para recarregar essas energias. Professor, quer dizer que o elétron ele não fica freado no resistor, ele fica no resistor preso? Não. O elétron ele circula inteiro. Apenas ele vai perdendo energia, ele vai dissipando energia à medida que ele passa nos resistores. Então, numa associação em série, a característica principal é que a corrente ela é única. A corrente da série é a mesma corrente que passa no resistor 1, é a mesma que passa no 2, é a mesma que passa no 3. Agora, o que é que vai diminuindo? Por que é que essa associação ela vai freando? Porque parte da energia vai sendo perdida. Na associação em série, cada um vai perder um pouquinho de energia. Então, ele vai ter uma diferença de potencial característico para cada resistor. A DDP equivalente da série é a soma das DDPs de cada resistores. No meu exemplo aqui eu fiz 3, mas eu posso ter 2, 4, 5, qualquer quantidade que eu tenha. A corrente, ela é a mesma. E a resistência? A resistência vai ser a soma dos resistores que eu tenho. Agora, se eu tenho uma associação em paralelo, a associação em paralelo, o que é que eu faço? Para que é que eu uso? Para diminuir a resistência equivalente. Enquanto a associação em série aumenta a resistência, a associação em paralelo ela vai diminuir a resistência equivalente. Corrente elétrica vem, quando chega aqui, ela vai ter um ponto de separação. Esse ponto de separação, bebezão, eu vou chamar de nó. Então, quando chega aqui no nó, ela vai se dividir numa corrente 1, numa 2 e numa 3. Então, quem é a corrente? A soma de cada uma delas. Como a resistência equivalente diminui, a soma inversa. Agora, qual é a característica principal, marcante do paralelo? Todo mundo está submetido à mesma diferença de potencial. Vantagens e desvantagens de cada uma. Ora, se um resistor aqui queimar, a corrente é interrompida, todo mundo desliga. Se um resistor aqui queimar, desligar, o resto continua funcionando normalmente. E em paralelo, quando tiver apenas 2 resistores, tipo aqui R1 e R2, você pode fazer produto pela soma ou vamos aqui. Dica que você só encontra aqui. Vamos desenrolar? Eu quero achar a resistência, por exemplo, entre 3 e 6. Eu posso fazer de cabeça aqui, ó. Cadê a resistência maior? 6. Cadê a resistência menor? 3. Então eu vou fazer resistência maior sobre resistência menor. 6 sobre 3, 2 mais 1 dá 3. 6 dividido por 3, 2 ohms. Então, a resistência em paralelo pode ser resistência maior sobre menor, mais 1. Essa dica, bebezão, você encontra aqui. Na hora que você estiver resolvendo a associação de resistores, você vai tentar observar se existe um curto-circuito.
bebezão, o que é esse curto? Vamos fazer aqui uma comparação. Imagina que a gente tem aqui uma caixa com água. Então a gente vai ter aqui uma caixazinha cheia de água e nós vamos colocar aqui duas torneiras. Eu vou pegar a torneira 1 e a torneira 2 e vou mantê-las fechadas. Será que eu vou impedir a circulação de água aqui? Olha só, repara que a água que vem escoando aqui, quando chega aqui, a torneira está fechada. Mas nota que ela tem esse caminho para seguir, olha só, bebezão. Então, mesmo com as duas torneiras fechadas, elas não vão impedir a circulação de água. Vamos transferir isso para a corrente elétrica. Quem é essa caixa d'água? Essa caixa d'água é o gerador. Pauzão, pauzinho. Quem são essas torneiras? É um resistor 1 e um resistor 2. E quem é essa água? É a corrente elétrica. Observe que numa situação dessa, a corrente elétrica vem sendo gerada aqui, ela vai passar por esse caminho, agora ela vai chegar no nó. Quando ela chegar no nó, ela tem a opção de um resistor 1, a opção de um resistor 2, e ela tem uma opção de seguir por aqui sem passar por nenhum resistor. O que é que essa corrente faz? Ela foge dos resistores, ela desvia. Aí eu vou dizer para você que nesse caso aqui, a gente está tendo o quê? Um curto. Então, o que é o curto? Quando 100% da corrente passa. Consequência desse curto. Lembra, bebezão, que quem gera o efeito Joule não é o resistor. O efeito Joule é a corrente elétrica, é a propriedade da corrente de aquecer ao passar pelos materiais. Então, quando você tem o curto-circuito, você vai ter muito aquecimento. Então, talvez já tenha acontecido algum curto-circuito em algum ambiente que você tenha ficado. Você deve ter percebido que dá aquele estouro, dá faísca, você tem um barulho, você tem muito calor sendo gerado. Então, o curto é quando você tem uma opção da corrente passar. E na hora que a gente tem um curto, eu posso ter sempre aqueles resistores que estão em curto vão ser desconsiderados. Então, no exemplo que eu fiz aqui para você, resistor 1 e resistor 2 não servem para nada. É igual a torneira 1 e a 2, não consegue barrar a passagem da água. Então, nesse esqueminha aqui, cadê a resistência equivalente desse circuito? Zero. O circuito deixa toda a corrente passar. E concluindo a nossa aula de resistores, a gente vai para uma associação mista. Quando é que eu tenho uma associação mista? Quando a gente junta na mesma associação uma parte em série e uma parte em paralelo. Professor, e aí como é que eu resolvo? Você vai olhar para a associação e vai ver o que é que você enxerga primeiro. Nota que aqui me chamou a atenção primeira série. Então, eu vou resolver essa associação em série. Vamos pegar um exemplo. Se nós tivéssemos 3, 6 e 18 ohms, eu vou começar resolvendo o trechinho em série. 3 mais 6, 9 ohms. Meu circuito agora vai ter essa cara. Note que agora o que é que está chamando a atenção da gente, bebê? Associação em paralelo. Aí eu vou usar aquela dicasinha de, como é que eu resolvo isso? Pode ser produto pela soma ou resistência maior, 18, sobre resistência maior sobre menor, 18 por 9, nós temos 2, mais 1, 3, 18 dividido por 3, 6 ohms. Então, na associação mista, o que é que você vai fazer? Olha para a associação, vê o que é que te chama a atenção primeiro, se o paralelo ou a série, e vai resolvendo essa associação passo a passo, ok? Espero ter esclarecido as tuas dúvidas sobre a associação de resistores e estou te esperando para o próximo encontro. Vamos desenrolar a física juntos?